grupo 1, por exemplo, não pegou todo o tempo, né, na terça passada. Mas digam aí, o que é que vocês... Eu estou até me achando um pouco diferente aqui. Estou vendo aqui a minha cara pela primeira vez. O meu alter ego. Mas diga aí, alguma dúvida? O professor, uma curiosidade que eu fiquei do justpositivismo. Eu não entendi por que relacionar a coação, teve um colega que falou lá da coação, né, com positivismo, porque aparentemente em qualquer, seja no naturalismo, no positivismo, em qualquer outro ordenamento jurídico, vai haver a coação. Não entendo por que incluir isso como positivismo. Alguém do grupo quer responder? Kant, cadê você? Kant, você está entre nós? Tô. A gente abordou a forma como o positivismo entende a relação da coação com o direito. Certo. No caso ali, eu acho que ele estava querendo referir a uma questão que o outro grupo falou no podcast, né? Que é, né, do realismo e que, no caso, que o positivismo era coação, mas a gente do positivismo não especificou coação como sendo algo específico do positivismo, não. Isso eu peguei por alto lá no outro grupo, lá na outra apresentação, não tenho certeza se foi isso mesmo que aconteceu. Isso. A gente já, inclusive, conversou sobre isso, que a coercibilidade é uma nota específica, é uma nota própria do direito, né? Então, independentemente da corrente, quando se debruça sobre o direito, a coercibilidade está lá bem destacada. Agora, a ênfase que foi dada no positivismo jurídico, talvez ela pretendeu realçar a vinculação dessa corrente epistemológica com a presença ou com a força do Estado, né? Então, como o grupo bem realçou, o grupo de positivismo jurídico, o positivismo jurídico ele sobrevive a partir da compreensão do protagonismo do Estado na gênese do direito. Só o direito gera, aliás, só o Estado gera o direito. Só existe direito dentro do Estado, né? Essa ideia de buscar uma racionalidade que paire acima do Estado, do direito, para nela buscar inspiração para norma jurídica válida, isso é um pouco abandonado, porque havia necessidade de fortalecimento dos Estados, né? A partir da doutrina positivista como um todo e especificamente do positivismo jurídico. O que mais? Vocês falaram no positivismo, e aí achei interessante uma questão que talvez ligue justnaturalismo, justpositivismo e realismo jurídico. Queria que vocês fizessem essa análise. Uma das correntes tidas como do positivismo jurídico, o historicismo jurídico, né, que se desenvolveu principalmente na Alemanha, fazia uma crítica à ideia de racionalidade na própria lei, na própria norma jurídica, né? Eu queria que vocês falassem, de uma forma geral, como é que o positivismo legalista, pelo menos, vê a racionalidade da lei e como é que o realismo jurídico enxerga essa racionalidade. Se ela vê presente ou não. Para responder primeiro, positivismo ou realismo? Rapaz, quem souber. Com questão ao realismo, da forma como essa racionalidade é aplicada para a formulação das leis, ele vê que é algo irreal. Como a própria corrente já diz, é o realismo jurídico. Então, ele acredita que
essa formulação de leis está baseada num idealismo, em algo que não é empírico, que não é provado. E é isso que entra a crítica do realismo com relação ao positivismo. Como eu falei, eu acho que até falei na minha parte do podcast, que Alf Ross, ele aceitava o positivismo jurídico, aceitava as normas e tal, e por isso até surgiu essas correntes contrárias no próprio realismo jurídico, tipo essas dicotomias, porque não se chegava a uma conclusão, tipo, tinha uma corrente que, não, vamos descartar totalmente o positivismo, ou vamos aceitar algumas coisas do positivismo, porque algumas coisas são baseadas no que é real, algumas coisas não, e surgiu a partir disso. Então é justamente isso, não acreditar na normatividade porque ela está baseada no ideal, e não no que é empírico. Perfeito. Ou do positivismo? O positivismo já é o contrário, né? O positivismo é muito empírico, acredita no que na capacidade de formular leis próximo ali da perfeição. Aí é por isso que depois surge o positivismo crítico, né? Mudando esse pensamento, essa forma de interpretar, que, assim, colocando como não é uma corrente majoritária para falar que é o positivismo, pensa assim, o positivismo pensa de forma mais empírica, mais científica, e o positivismo crítico é a corrente que destoa justamente por causa do nazismo, do totalitarismo. Por isso, talvez, até que na questão anterior da coerção, como aconteceu muito com o positivismo crítico, leve a pensar que é uma questão do positivismo, só que a coerção o direito em si, ele, de certa forma, tem que ser coercitivo. Né? Não tem como... Excelente. Veja, se a gente parar para pensar, analisar o que a gente já viu, né? O justnaturalismo, pelo menos o justnaturalismo moderno, vamos dizer assim, identifica o direito, ou a ciência do direito, com uma racionalidade, né? A racionalidade é responsável pela elaboração de normas que valem para toda a universidade, para toda a universalidade de pessoas, para todo o universo, para todo o planeta, justamente porque são racionais. Então, se você parar para pensar, o respeito à vida é racional, porque sem esse respeito, a extinção da vida macula a própria existência humana e, portanto, não há razão mais de se falar sequer em direito. O direito, o juspositivismo legalista também vê na lei uma racionalidade quase intocável. E aí a gente vai abordar daqui a pouco a diferença dos juízes, né? A diferença da visão dos juízes para o juspositivismo e o realismo jurídico. Já no realismo jurídico, essa racionalidade é desnudada, ela é controversa, porque o pensador do realismo vai dizer o seguinte: não, a lei não é racional, ela pode ter injustiças, ela pode ter problemas, e ela pode, essa abstração, ela, na verdade, não vai satisfazer a todas as situações. O que a gente deve pretender é a aproximação do justo, né? O que a gente vai pretender é a concretização da norma no caso concreto a partir do Estado juiz, certo? Então, há uma diferença nesse aspecto em relação a essas três correntes. E aí, falando sobre os juízes, como é que vocês veem a diferença de percepção do juiz para o positivismo jurídico e o realismo jurídico? Eles têm a mesma visão? Não, né? O juiz positivista, ele tem que ter o máximo de aderência, ou ele tem que ter apenas aderência às normas legais, né? Ele não pode, ele tem que se abster totalmente de formar juízos ou de valoração ético ou política, né? Ética ou política. Enquanto que o juiz no realismo, ele não tem nenhum tipo de vantagem axiológica em relação a qualquer outra pessoa, né? Ele é cheio de preconceitos, cheio de defeitos e tem suas experiências, né? Uma pessoa comum.
Então, ele vai ser influenciado pela sua experiência ou pelo contexto social, político, econômico. Então, não há como separar, né, o juiz da pessoa que está assumindo aquela função ali de julgador. Professor, e até complementando, acho que Vitor até falou na nossa apresentação, é porque o jurista, no caso do positivismo jurídico, ele se faz mais valer do elemento declarativo, ou seja, da declaração, do que propriamente da criação ou da produção, né, do direito. Né? Até se Bob emprega um termo de que o juiz seria uma espécie de robô ou de calculadora eletrônica, justamente por esse fato de somente declarar o direito e não produzir ou criá-lo. Mas tem uma questão também que, mesmo sendo do grupo de realismo jurídico, eu vi justamente uma questão, tirando de lado as críticas que a gente estudou dos juristas, a questão de que, tipo, se o juiz tem tal liberdade para poder decidir aquilo na prática, é uma questão boa para o bem, para ele levar pelo emocional dele, pela situação, mas também é ruim por causa, tipo, se ele for uma pessoa ruim, se ele for uma pessoa corrupta, então ele pode julgar de uma maneira errada. E a gente já como se diz, no ordenamento jurídico, que seria positivista, a gente já vê controvérsias. Então, nesse ordenamento do realismo, acho que seria bem mais complicado, sabe? Por mais que eu tenha feito a parte de realismo, mas eu fiquei com isso, sabe? Não faz muito sentido. Tem que ter uma norma prévia para poder guiar aquilo. Não pode ser uma coisa de qualquer jeito, um juiz de valor do juiz naquele momento. Abre o espaço para parcialidade, não é, Anderson? Isso, exatamente. Tanto para o bem, pode ter casos muito bons que tipo, vai ajudar uma pessoa, uma norma lá que tem que ser seguida à risca, mas o juiz vê a situação da pessoa, sei lá, a condição social, a situação que a pessoa encontra, o local que a pessoa vive, então ela pode ir lá e ser benevolente com a pessoa, mas aí, como eu falei, tem um lado ruim. Se vier uma pessoa ruim, pode ir lá e detonar com tudo. Pois é. Um dos desconfortos que a gente vê no realismo jurídico é justamente essa volubilidade. Se cada juiz pode, inclusive, imprimir suas impressões pessoais ao caso que está sendo decidido, e isso faz o próprio direito, né? Então, a gente pode ver que, a gente pode pensar que esse realismo jurídico termina num personalismo judicial. O juiz decide, o que ele decidir é o direito. Exatamente. Talvez a gente ainda sinta falta. Exato, Cartanjá já está dando spoilers aqui dos próximos grupos. Mas morto? Helga, sim. Oi, se liga aí. No caso, calma, eu perdi a... No caso, exatamente. Calma, eu vou lembrar, depois eu falo, eu complemento. Bom, complementando essa questão, professor, se o senhor me permite, uma das questões positivas do realismo jurídico nesse contexto é de que numa norma onde há não há uma abrangência ao caso, ela é muito vaga, não abre espaço para um subjetivismo, para uma interpretação, o juiz ele tem a liberdade de, a partir daquela norma que é um pouco quanto vaga ou até inexistente ao caso específico, ele pode, a partir dos seus princípios, a partir do seu entendimento de mundo, a partir do seu entendimento de justiça, desenvolver uma solução para aquele caso, mesmo que a norma, ou, no caso o direito positivo, ele não solucione de forma direta, de forma precisa. Então, essa é uma característica positiva do direito, aliás, da escola realista, né? Professor? Oi, Alessandro. Permita uma fala aí também aos colegas. O que se pode observar de todo esse contexto, eu acredito que no final de todos esses trabalhos é que cada um desses pontos defendidos aí pelos esses teóricos, né, que seja um ponto ou outro, eles convergem hoje, eu acredito na atualidade de forma geral,
cada um dando a sua contribuição para o entendimento, que seja no Brasil ou em outro país, né, da norma jurídica. E não se sabe nunca o que há na cabeça de juiz, é um velho ditado. Deve ele, na verdade, ter uma forma de imparcialidade, e daí ele tem que tirar o emocional dele, aquilo no interior dele. E ele deve, na questão da sua sentença, abstrair daquilo que ele tem o conhecimento, né? E sempre nessa questão, a imparcialidade tendo como fundamento, né? Isso aqui é importante, porque aí eu acredito que faça a justiça tanto ao oprimido quanto ao não oprimido. Certo. Mas o realismo admite, né? Pelo menos uma corrente realista admite que essas idiosincrasias de cada julgador intervenham na decisão. Né? E eles vão trabalhar como cientistas de direito, na verdade, como prever os efeitos dessas manias, né? Como prever como determinado tribunal, determinado magistrado vai decidir determinada causa a partir de algumas circunstâncias, né? Mas já é uma imprevisibilidade, né? Eles, os juízes vistos pelo advogado. E ele traz, né, menciona vários causos, e um deles é de um magistrado que pega para decidir um caso em que há uma mordida de um cavalo a uma vítima. Ele decide de maneira tão voraz, tão veemente, tão contundente, e depois se verifica que ele o faz porque um filho dele já tinha sido mordido por cavalo. Então, é óbvio que a gente se submete a esses direcionamentos, né? Quando vocês podem se lembrar também do filme O Advogado do Diabo, quando Kevin Lomax, o personagem lá de Keanu Reeves, ele faz questão de vamos dizer assim, escolher os jurados que mais facilmente atenderiam à sua tese, né, de defesa, ele o faz a partir de uma previsão, de uma previsibilidade de conduta daqueles jurados. Isso também é feito em relação ao magistrado, né? Quando a gente olha os magistrados que mais estão em evidência hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a gente tem uma ideia, né, de quem é mais garantista. Tem um que já tem apelido de ser voto contrário, né, o voto vencido, tem um que tem apelido de ser o solta todo mundo, né? Então, a gente já tem uma previsão do seu comportamento, certo? E, para o realismo jurídico, esse estudo também ou constitui, basicamente, a ciência do direito, certo? O objeto, portanto, é o direito que é formulado pelos magistrados, porque, no final das contas, mesmo havendo lei, essa lei de nada vale se ela é concretizada de uma forma diferente. Como a gente tem um texto da norma, a gente vai ver isso mais adiante, mas a gente tem a norma, que é a norma concretizada, é a norma que efetivamente vai prevalecer. O que mais? Alguma questão? Porque se você não fizer pergunta, eu faço. Um comentário, professor. Tem que lembrar também que o realismo, ele se baseia como se fosse uma forma de construção, né? Tipo, ele não parte de... Então, a análise dos tribunais é a partir de... Como se fosse algo dedutivo, algo. Se é assim que acontece, é assim que vai prosseguir acontecendo, então é assim que vamos nos basear para decidir, determinar esse tipo de lei, no caso. Exato. Alguém mais... Sem falar, Aldaci, que ela é mais direcionada à aplicação prática, porque no caso do direito positivo, a norma ela é formada pelos legisladores. Não tem uma aplicação, não diria uma aplicação, mas uma visão mais direta do resultado daquela norma, se contrapondo ao realismo jurídico. No realismo jurídico, o juiz
a partir do momento da sua percepção sobre aquilo, ele já tem em mente o resultado daquela decisão. Então, na formulação, digamos, na aplicação dessa tese, o realismo jurídico ele tende a ser um pouco mais voltado à prática do que à parte teórica, no meu ponto de vista. É o estudo da concretização do direito, né? Exatamente. Perfeito. Ele se debruça mais sobre a profissão legislativa, até por causa de sua origem histórica, porque há no fundamento ideológico do positivismo jurídico um culto ou respeito à atividade legislativa. Para o realismo jurídico, o grande elaborador, o grande artífice é o magistrado, é o juiz, é aquele que constrói o direito no caso concreto, né? Professor, um artigo que eu acho que dá para fazer bem as diferenças aí do justnaturalismo, do justpositivismo e do realismo jurídico, eu acho que é o artigo 233 do Código Penal, né? Que ele coloca ali, né, que praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público, né, seria um crime. Só que, aí nós vamos pensar, né, o que seria o ato obsceno? O naturalismo, se for você andar pelado, você nasce pelado, então não é ato obsceno em lugar nenhum, em momento algum, né? No realismo, se nós pegarmos aí um juiz mais conservador, uma sociedade mais conservadora, aquele caso daquela mulher de biquíni que a gente discutiu na aula anterior, já pode ser considerado um ato obsceno, ou se for um mais liberal, ao contrário, né? O mais liberal vai pegar a outra mulher que jogou um copo d'água e vai dar pena para ela andar nua, para ela aprender a ser mais liberal, né? Colocando assim, bem extremista, né? Claro que não está isso na lei. Isso é um ótimo exemplo de caso difícil. Esse é um exemplo de caso difícil, que é justamente o caso onde a norma ela é um pouco abrangente, ela abre espaço para interpretação, e é justamente onde a interpretação do juiz, a partir do realismo jurídico, ela é aplicada. É a norma aberta, né? A chamada de norma aberta. Aí, se for pegar o pensamento positivista, ele vai ter que olhar a jurisprudência, como os outros juízes analisaram o caso, e vai ter que fazer um silogismo do caso concreto para o que está positivado. Se você pegar o positivismo crítico, ele já vai pegar como é a realidade social do momento. Ele vai pegar a realidade social do momento, vai ver como que está a sociedade brasileira, como que a gente analisa hoje em dia, em 2020, se as pessoas andam de biquíni por aí ou não, se isso é um escândalo nos dias de hoje ou não, e com isso ele vai decidir se é um ato obsceno ou não. Aí essa lei, inclusive, pode ter alteração aí no tempo, né? Carnaval, por exemplo, as pessoas andam menos vestidas no carnaval do que no dia a dia, e aí o juiz já vai analisar de uma forma diferente. Tem também locais apropriados para determinados atos, como aqui tem a praia de Tambaba, na Paraíba, em que você já vai sabendo que lá terão pessoas nuas, né? Que é uma praia prática para isso. Então tem toda essa diferença. Dá para ver facilmente a diferença do pensamento da doutrina, das 4 doutrinas, né? Porque 3 mais o justpositivismo pode botar aí também o positivismo crítico. Perfeito. Professor. Oi. Alisson. Só uma coisa que eu também achei interessante, porque se faz muita dicotomia, né, do justnaturalismo com o justpositivismo, provavelmente porque é uma questão já milenar, né, e uma discussão milenar. Mas quando eu estudei o realismo, eu achei que mais cara, sabe, de dicotomia ou de um ramo para se contrapor aos outros dois, na verdade, porque no naturalismo há um racionalismo, né, mas muito impregnado de religião, mas é um método dedutivo, né, e prévio. Você primeiro tem a norma para considerar o caso concreto. Mesma coisa é o justpositivismo, né, é um racionalismo também, mas analítico, né, mas continua sendo dedutivo. E no realismo, não. A gente quebra essa tendência de pegar o geral para poder chegar ao concreto, e existe também um racionalismo, mas
baseado em psicologia, em sociologia, em economia também, em várias outras disciplinas, né? E aí, nesse caso, a gente quebra essa questão de vir do todo para o específico, né? A gente quebra essa tendência dedutiva do direito. Perfeito, é isso mesmo. Agora, vocês mencionaram agora há pouco, só essa última pergunta antes da gente ver o resultado do Kahoot. Vocês perguntaram agora há pouco, vocês mencionaram agora há pouco sobre o positivismo crítico. E aí eu pergunto a vocês, vocês ouviram falar da expressão pós-positivismo jurídico? O que seria isso, pós-positivismo jurídico? É a mesma coisa que positivismo crítico, são sinônimos, não? Por que chama pós-positivismo? Essa mudança de pensamento, de você não ter mais a simplesmente pegar o código, pegar o caso e você chegar num resultado fazendo essa soma, você tem que analisar também o momento histórico, como na apresentação eu fiz com o exemplo da ADIM 4277, e também você olhar o momento, além de você olhar o momento histórico, você olhar a realidade social do que está acontecendo, você não ficar só naquele sentido semântico da letra da lei, você sair para essa outra visão. Mas é claro que aí ele fala sempre da visão do momento da realidade social, do momento histórico, não é a visão do juiz, o íntimo dele, a ideologia dele, ele tem que saber medir como está a sociedade, não como ele é. Professor, e pegando um pouquinho da fala do colega, aí um outro fator que vai ser também interessante do pós-positivismo, ou positivismo crítico, é a questão das decisões do juiz, né, as decisões judiciais serem um produto da atividade da interpretação criadora do jurista, que é exatamente pegar o contexto que está, mais o momento histórico. Perfeito. Professor, só complementando essa questão, porque na aula passada de justnaturalismo, o senhor até falou, né, que diante da Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra, a gente tem as críticas à validade, né, da norma, e aí a gente diz que tem uma maior força do justnaturalismo depois desse episódio, mas ao mesmo tempo a gente também tem a reinvenção do justpositivismo, justamente nesse aspecto do pós-positivismo. Perfeito. A barbárie ocorrida, o Holocausto, a própria Segunda Guerra impactou não apenas o justnaturalismo como um ressurgimento, mas também o justpositivismo como uma forma de criticá-lo e tentar dar novos ares ao positivismo jurídico. Tanto que o justpositivismo saiu e saiu da Segunda Guerra e permanece válido hoje com alguns temperamentos, né? Se vocês observarem, vários pensadores hoje, talvez não se digam positivistas, mas certamente eles falam de um pós-positivismo, vamos dizer assim, inspirado ou arejado pelo próprio constitucionalismo contemporâneo, né? Então, a crítica terminou tentando fazer um rejuvenescimento ou um lifting no próprio positivismo jurídico, certo? Bom, Professor, só fazendo uma ressalva acerca do justpositivismo e do realismo jurídico, no início dos estudos, eu consegui fazer uma leve relação entre o realismo jurídico e o justpositivismo. Os realistas jurídicos, eles versavam sobre a previsão das decisões judiciais. Mas eu fiquei me questionando. Por exemplo, o direito ele será mais previsível quanto mais as decisões judiciais foram determinadas por conjunto de razões jurídicas. Por exemplo, as normas jurídicas predeterminadas, direcionando bem a decisão do magistrado. Mas daí vem a questão da parcialidade, que os magistrados eles utilizam dessa parcialidade para decidirem. Aí eu lembrei também que eu tinha visto uma pesquisa empírica que diz que questões
influências extrajudiciais que influenciam os juízes na tomada de decisão. Como, por exemplo, eu vi até são pesquisadores israelitas que eles dizem que até a forma como o magistrado acorda no dia, toma seu café, se ele está bem humorado ou se não, influencia, de certa maneira, na sua tomada de decisão. O professor, né, quando vai corrigir as provas, né, vai lá, passa o dia todo trabalhando, deixa para corrigir as provas no final do dia. Teve problema e tal, né? Então, o ideal é a gente ter muita tranquilidade ao corrigir as avaliações para não ter esse tipo de má influência, não é verdade? Bom, pessoal, gostei demais da discussão. Agora vamos ao resultado do Kahoot. Quem tiver o resultado aí, pode fazer a apresentação. Ok, eu vou fazer a apresentação aqui. Vou logo adiantando que no topo do pódio nós temos 2 figuras femininas. Vou apresentar aqui agora, só um segundo. Nenhuma novidade. Vocês estão vendo a tela? Não, ainda não. Quando aparecer... Apareceu. Apareceu, né? Então vamos lá. Primeira colocada temos Andresa Rodrigues. Acertou 70% das questões, com a pontuação de 8.262. Em segundo lugar, nós temos Cartanjac Borges, também do 70%, e um K de 6.387. E em terceiro lugar, Rodrigo Lins, com 50% de acertos, com 6.109. Esses 3 aí ganharam o bônus de não precisar responder atividade positivismo essa semana. Olha aí, parabéns, mas acima de tudo, pessoal, parabéns pelas 2 apresentações hoje. Vocês fizeram coisas diferentes, então, mesmo com todas as limitações de se encontrarem, né, de ter que resolver as coisas tudo remotamente, e a gente sabe que é difícil um trabalho em grupo. Quando o povo se reúne, imagine reunindo, se comunicando por WhatsApp ou chamada de... Professor, foi muito complicado isso, e tipo, com 10 pessoas, foi uma dificuldade gigante que a gente teve. Eu acredito. Foi muito complicado, sabe? Uns estavam sem internet, outros estavam sem computador e o celular estava com problema, mas a gente foi dando um jeito, se ajustando para ninguém ficar de fora, entendeu? Mas Não, eu dá para perceber o empenho de vocês e eu tenho que reconhecer e louvar esse esforço, né, que tem demonstrado aqui. Ficamos, então, na expectativa para os próximos grupos, e vou dizer também, para concluir, né, como é bom revê-los, viu? Vocês aparecendo aí de verdade, em vez de só aquelas bolinhas coloridas. Fico muito feliz, porque a gente termina se lembrando que tem gente aí atrás, né, e assim, dá um ânimo especial mesmo para qualquer professor. Professor, o 10 vem, né? Ansioso pessoalmente. O 10 vem, né? Como é? O 10 na nota? Sim, claro, né? Existe essa obsessão do 10, mas vocês sempre. A nota não é o mais importante. O mais importante ser realista e não positivista. A gente trouxe literalmente pessoas dos mortos para explicar para vocês a matéria. Eu estava morrendo de vergonha, porque eu falei até com o Luigi, seu ex-estagiário da promotoria. Eu estudo com ele, aí eu fiz, Luigi, por favor, eu preciso de uma ajuda sua. Me diga uma coisa, será que Morton vai ficar chateado se eu usar o nome e a imagem dele? Eu gostei desse Morton, viu? Muito elegante. Eu acho esse Morton de vermelho aí que devia dar notas, e não o outro. Apoiado, viu? Olha, eu confesso, quando eu autorizei, eu disse, meu Deus, esse computador realmente está bugado. Ele disse. Eu estou me autorizando a entrar, como assim, já entrando por outra coisa. Mas depois... Ele disse, Gabi, talvez ele ache até um problema do Google Meet. Aí eu fiz, não, mas é esse o intuito. O intuito é ele achar estranho mesmo.
Mas eu adorei a ideia. Agora, eu tenho um apreço muito grande por vários personagens aí que honraram, né, a nossa aula. Mas, olha, vou dizer a vocês, a imagem que eu estou vendo agora é bem melhor, né? Vocês mesmos, né, porque é muito mais empolgante e feliz do que dessas personalidades. Porque às vezes você tem a sensação que não tem ninguém, né? Você Às vezes, falando... eu estou falando com uma bolinha preta aqui na frente do computador. Morto. Que bom, fico feliz de vê-los e revê-los e espero que a gente possa sempre alcançar desses encontros virtuais o melhor proveito para a nossa disciplina. Vou só concluir aqui a gravação